Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 2 de maio, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Meus irmãos, diante do Evangelho de hoje, nós temos 3 pontos a partilhar sobre algumas meditações que nós podemos fazer para gerar no nosso coração uma determinação de seguir o Senhor, porque nós o amamos e porque fomos de fato encontrados por Ele. O primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é que toda a ação de Jesus, ela pode ser alcançada, ela pode ser projetada para milhares e milhares de pessoas, onde vão além das nossas capacidades de prever. Por isso que sempre falamos que a nossa parte, diante daquilo que Jesus realiza, diante daquilo que Jesus vai à frente, é unidos a Ele lançar as sementes, porque nós não sabemos os frutos. Diante daquele acontecimento onde Jesus fez um milagre, onde Jesus realizou ali a multiplicação dos 5.000 pães para aquela pessoa, para tantas pessoas que estavam ali famintas, Jesus chamou a atenção de outras pessoas que estavam do outro lado. Ou seja, a fama dele se espalhava, a boa nova que ele já anunciava começava ali a chegar aos corações, até pelo simples fato de um milagre, de abastecer realmente pessoas famintas, de dar-lhes aquilo que elas estavam necessitadas. No caso, a fome, aquelas pessoas tinham fome e necessitavam do alimento. Jesus, então, superabundou em alimento e aquela ação alcançou outros que ali estavam. E quando Jesus realiza a sua obra, ele não faz pela metade. Então, diante desse ato e da atenção que ele gerou nas pessoas,
Ele percebeu que as pessoas estavam procurando ele estritamente, exclusivamente, por causa desse fato que lhe chamou a atenção. E Jesus, ele não renega, ele não condena, ele não se distancia das pessoas porque elas ainda têm uma fé imatura. Ele se faz alcançar os corações exatamente como aquela fé é permitida ali de nascer, de surgindo, de ir nascendo, de ir crescendo no coração do homem. Então, quando Jesus ele lança essa correção de que as pessoas precisam se esforçar, não apenas pelo alimento que perece, mas pelo alimento que é a vida eterna. E esse é Jesus quem pode dar. Ele consegue fazer pedagogicamente aquelas pessoas a entenderem o que significa a sua vida, o seu desejo de comunhão com a humanidade, o seu plano de salvação para todos nós. E aí entramos no segundo ponto de meditação aqui. Jesus pede para que nós nos esforcemos pelo alimento da vida eterna. Nos esforcemos pelo alimento que não se acaba aqui, mas pelo alimento que nutre a nossa vida, pela palavra de Deus, pela Santíssima Eucaristia, pela presença que há em reconhecer Jesus abandonado, crucificado nos pobres, isso ser um alimento espiritual também para nós. E quando entendemos isso, toda a nossa vida passa a mudar. Porque queremos nos esforçar pelas coisas de Deus. Não com as nossas forças, mas com aquilo que nos cabe. A decisão, a lógica de entender que tudo pertence a Deus. E todas as nossas ações de querermos sermos pessoas melhores, de querermos nos esvaziar daquilo que realmente pode nos distanciar de Deus, isso é a nossa adesão àquilo que Jesus realiza em nosso meio. E aí adentramos no terceiro ponto. Quando Jesus fala, as pessoas ouvindo aquilo que ele exortava, ele corrigia, elas começam a dizer: então o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus como que conquistando, cativando aquelas pessoas que foram procurando ele por uma fé ainda imatura, diz a esses corações: deveis acreditar naquele que foi o enviado. Ou seja, acreditar naquele que é o enviado do Pai. Ele não se referencia nem mesmo como esta pessoa, ele começa a referenciar o Pai que o enviou para dar a essa nação, para dar a eles que estavam ali e a nós que estamos escutando até hoje as palavras de Jesus, de que a vida dele era toda para o Pai. E a palavra acreditar combate exatamente uma lógica que devemos fazer coisas para conquistar o reino de Deus. Combate para que entendamos que toda ação para que conquistemos o reino de Deus, para que realizemos o reino de Deus, precisa ser muito unida a uma capacidade muito simples de entender que Jesus é quem realiza a obra de salvação nas nossas vidas. Então, a nossa parte não é fazer coisas, mas é acreditar em Jesus e, por isso, sermos o que Ele nos criou para ser. E quando assim vivemos, todas as ações que saem do nosso coração, todas as ações que saem daquilo que nós acreditamos, têm uma fecundidade muito maior. Nós damos testemunho daquele que vem. Nós damos testemunho de que a nossa vida foi totalmente encontrada por Ele. E por isso tudo que temos, que somos, que pensamos, que vamos empreender, é de fato para corresponder esse infinito amor dele por nós. Esses 3 pontos aqui colocados, eles precisam ter um espaço no nosso coração
de um crescimento, de um aprofundamento, de que Jesus fala conosco por meio desse evangelho e nós precisamos responder ao Senhor. Aqui é apenas as meditações, aqui é aquilo que nós conseguimos cavar do que esse evangelho está trazendo, e em uma partilha nós estamos aqui explanando, mas cabe agora a nossa participação para completar o que essa palavra de salvação tem a fazer em mim, tem a fazer em você. Somos chamados a rezar com esses 3 pontos e na oração responder a Jesus. Jesus, eu tenho uma fé imatura e eu quero que tu me convide, que tu adentre em mim e vá corrigindo tudo aquilo que é uma fé imatura. Porque eu não quero te procurar porque eu vejo tu esbanjando milagres nas vidas das pessoas. Eu quero te procurar porque eu quero o alimento que não passa. Jesus, eu quero me esforçar de fato pelas coisas do alto, por ser alimentado espiritualmente pelas fontes de espiritualidade do carisma, pelas fontes de espiritualidade que toda a igreja nos ensina a viver. Jesus, eu quero acreditar em Ti. Eu quero aderir à Tua pessoa, à Tua presença, à Tua comunhão com o Pai. E por isso, toda a minha vida render louvor a Ti. Que essa oração possa ir dando espaço para uma contemplação mais profunda, até gerar um propósito concreto do que nós precisamos fazer para encarnar esta palavra em nossas vidas. Que a Virgem Maria assim nos acompanhe, nos conduza como mãe, nos levando no seu colo materno até o fim da nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.